Na noite em que o véu se torna fino, as sombras despertam e os antigos rituais voltam a respirar. O que chamamos de Halloween talvez seja muito mais do que uma simples brincadeira. É uma noite em que as portas entre os mundos se abrem, e o mais assustador é que quase ninguém percebe que continua participando de um ritual antigo. Muito antes das fantasias e dos doces, os povos celtas celebravam o Samhain, o ponto em que a luz do verão morria e o inverno das sombras começava. Acreditava-se que nessa noite os portais entre os mundos se abriam e os espíritos ancestrais cruzavam o limiar. Máscaras eram usadas para enganar os mortos e fogueiras, chamadas bonfires, ardiam com ossos e oferendas. Era o funeral do ano velho e o nascimento do novo ciclo, uma celebração da morte, do renascimento e do mistério eterno. E é dessa noite ancestral, guardada nas sombras do tempo, que nasceu o que hoje chamamos de Halloween. O Samhain era mais do que um festival. Era um ritual cósmico, um momento em que o próprio tempo parecia suspenso. Os celtas acreditavam que, quando o sol se punha na última noite de outubro, as fronteiras entre os reinos se dissolviam. O mundo dos vivos e o dos mortos se cruzavam por um breve instante. Nesse intervalo sagrado, os mortos caminhavam entre os vivos, e os vivos podiam vislumbrar o mundo além do véu. Para proteger-se, o povo acendia grandes fogueiras, símbolos do fogo da vida diante da escuridão da morte. Em torno delas, cantos, oferendas e orações se erguiam. O fogo não era apenas luz, era um portal de purificação. Aqueles que ousavam olhar além da chama diziam ver rostos, reflexos e presenças que não pertenciam àquele mundo. Para os druidas, o Samhain não era o fim, era o ponto de dobra do tempo, um instante em que passado, presente e futuro se entrelaçavam como fios de uma mesma teia. Eles acreditavam que, nessa noite, os portais do Annwn, o outro mundo, se abriam para aqueles que tinham olhos para ver. Sacerdotes e sacerdotisas buscavam visões proféticas, usavam pedras, fumaça e espelhos d'água como instrumentos de adivinhação. Alguns textos antigos falam da noite em que o tempo morre e renasce no primeiro raio do amanhecer, como um novo ciclo da criação. Essa ideia ecoaria séculos depois nas tradições herméticas, como a crença de que existem portais energéticos entre os mundos, momentos em que o invisível toca o visível. E o Samhain seria um desses portais, o portal de outubro. A figura mais icônica do Halloween moderno, a abóbora iluminada, ou Jack-o'-lantern, guarda em si o eco de uma antiga simbologia espiritual. A lenda fala de Jack, o trapaceiro, que enganou o diabo e foi condenado a vagar eternamente com uma vela dentro de um nabo oco. Mas além da lenda, há uma mensagem oculta. A abóbora é o corpo de humano, o vaso terreno. A chama é a centelha divina, a alma aprisionada na matéria. O rosto entalhado é a máscara da existência, aquilo que o homem mostra ao mundo, enquanto por dentro tenta manter sua luz acesa em meio às trevas. No ocultismo, essa imagem é um lembrete. A verdadeira luz não vem de fora, mas do fogo que habita em ti. As antigas tribos celtas viam o Samhain como o equilíbrio entre vida e morte. E para restaurar esse equilíbrio, realizavam oferendas, frutos, grãos e, por vezes, sangue. Ossos eram lançados às chamas, e o cheiro da fumaça subia aos céus como um sinal para os deuses. Era o preço simbólico pela proteção espiritual durante o inverno. A estação da escuridão
quando as forças da morte vagavam livres. Com o tempo, o cristianismo tentaria apagar essa herança. O Papa Gregório III, no século VIII, moveu o dia de Todos os Santos para 1º de novembro, sobrepondo-o ao Samhain pagão, e a véspera, o All Hallows Eve, tornaria-se o Halloween. Mas o antigo poder da data não desapareceu, apenas mudou de máscara. Poucos sabem que o Halloween é apenas o primeiro ato de uma tríade espiritual ancestral. 31 de outubro, o Samhain, quando o portal se abre. 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, quando a luz é celebrada. 2 de novembro, o dia de Finados, quando as almas descansam. Juntas, essas datas formam um arco de purificação, evocação, consagração e repouso. Ocultistas medievais chamavam esse ciclo de as 3 chaves do submundo e acreditavam que quem compreendesse seu mistério poderia transcender a própria morte. 3 dias, 3 mundos e um único ensinamento: a vida é um ciclo eterno. Hoje chamamos o Halloween de festa, uma celebração de fantasia, doces e risadas. Mas a verdade é que nenhum ritual desaparece completamente. O que antes era feito em oferenda aos deuses antigos, hoje é repetido em gestos inocentes, sem que se perceba que as mesmas portas continuam se abrindo. As máscaras, as lanternas, as travessuras são ecos distorcidos de ritos que buscavam comunhão com o invisível. E toda vez que o véu se torna fino, toda vez que o mundo dos mortos é invocado, mesmo sem intenção, algo observa de volta. Porque o espiritual não brinca, ele responde. E muitos, sem saber, continuam repetindo o chamado, reacendendo o antigo Samhain, travestido de festa moderna. Então, nesta noite, quando as luzes se apagam e o riso ecoa pelas ruas, lembre-se, o que para nós é diversão, para o outro lado pode ser invocação. E talvez o verdadeiro mistério do Halloween não seja o medo dos mortos, mas a cegueira dos vivos.